Oi, queridos. Boa noite. Estamos aqui no nosso encontro deste domingo, dia 7 de fevereiro. Gratos a Deus já pela manhã que Ele nos proporcionou. Tivemos um culto pela manhã abençoado, abençoador, cuidado de Deus sobre as nossas vidas no culto dessa manhã, às 9 horas. E louvamos a Deus pelo tempo que tivemos juntos, retomando já a classe de juniores, de adolescentes na EBD, presencial também. E tivemos a reunião de líderes do discipulado, que também foi especial, uma vez que amanhã a gente retoma o nosso grupo. Os nossos grupos são retomados amanhã. Então, nossa gratidão ao Senhor por esse momento. E agora à noite quero lembrar a você que na próxima quinta-feira nós teremos a Escola Bíblica já em ação, classe única aqui na nave mesmo. Nós estaremos juntos aprendendo, estudando a palavra. Terça-feira, você já sabe, 8 da manhã, tem a reunião de oração da MCM. Então, você querendo participar conosco, junte-se as mulheres na terça-feira, 8 horas da manhã. Não esqueça, né, as reuniões presenciais estão sendo retomadas, mas os cuidados não podem ser abandonados. Máscara, álcool em gel, todos os cuidados, guardar o distanciamento, enfim, tudo que você já sabe, que sua igreja tem orientado, a gente tem observado como protocolo de segurança num tempo como esse que vivemos de pandemia. Nós vamos orar e pedir a Deus a direção dele para esse momento, para o culto, da abertura do culto dessa noite, tudo que o Senhor tem para nós no culto desta noite. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em torno da tua palavra, nesse culto online, mais uma vez permitido pelo Senhor. Provisão do Senhor para alimento, para encorajamento, para renovo nosso, e nós te bendizemos por isso. Que o teu Espírito Santo possa, uma vez mais, agir no seio da tua igreja, em cada lar, em cada família que está ao alcance, ó Deus, da nossa voz, da tua palavra agora. Fica conosco. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu quero compartilhar com você um texto para abertura, se você puder, nos acompanhe aí. O texto está em Êxodo, capítulo 3, onde lemos assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, um monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro, uma sarça. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. A sarça ardia, mas não se consumia. Você se lembra disso, né? Não era consumida, destruída pelo fogo. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar um pouco mais perto para ver. E então Deus lhe bradou, eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para o Senhor. Então o Senhor lhe disse, eu tenho visto como o meu povo está maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Dentro desse contexto, o Senhor trata diretamente com Moisés e exorta Moisés. À medida em que Moisés tentou uma aproximação, o Senhor disse, pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Pare aí e tire as suas sandálias. Eu gostaria que você considerasse essa orientação de Deus. Estamos nos apresentando nesse tempo de culto, nesse horário de culto, estamos nos aproximando na expectativa de uma adoração que vá ao encontro das expectativas do Senhor. Então, o conselho de Deus é, pare aí, tire as sandálias dos seus pés, porque esse solo é sagrado, esse terreno é sagrado, esse tempo é sagrado. Então, eu gostaria que você entendesse que há algumas coisas em nossas vidas, quando nos aproximamos de Deus, que precisam ser deixadas para trás, que precisam ser abandonadas. À medida em que nos aproximamos de Deus com o interesse de conhecê-lo e de sermos por Ele conhecidos,
À medida em que nos achegamos ao Senhor, na expectativa de conhecer seus propósitos, experimentar sua vontade e nos submetermos a Ele, certamente algumas sandálias precisaremos tirar dos nossos pés. Algumas sandálias precisaremos descalçar. Vamos dar um exemplo? Não tem como nos aproximarmos de Deus com a sandália da soberba. Precisamos tirar a sandália da soberba. Não tem como nos aproximarmos de Deus com a sandália da dúvida. Vamos tirar a sandália da dúvida, porque quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador. Não podemos nos aproximar de Deus com a sandália do conhecimento. Deixa eu dizer uma coisa a você, o diabo conhecia muito bem a Jesus, mas não o servia. Você se lembra quando Jesus entrava numa cidade e os demônios, um homem possesso, endemoniado, se aproximando, disse: "Que temos nós contigo, filho de Davi?" Os demônios sabiam quem era Jesus. Os demônios entendiam quem era Jesus. Os demônios sabiam que Jesus era o próprio Deus encarnado. Era o filho de Davi, o Messias prometido. Mas a despeito de saberem quem era, eles não se submetiam a Jesus. Eles enfrentavam Jesus. Então, a minha palavra na abertura do culto desta noite é: tire as sandálias que você precisa tirar para uma intimidade com o Senhor, como só Ele quer ter com você. Tire as sandálias, descalce os seus pés, jogue fora o que for preciso. Abra mão do que for necessário para que você tenha a intimidade com Deus conforme Deus quer ter intimidade contigo. Foi isso que Deus disse a Moisés. Quando ele se aproximou: "Deixa eu ver o que está acontecendo aqui", o Senhor disse: "Pare aí mesmo. Tire as sandálias, descalce os seus pés, porque aqui é um tempo, é um lugar santo, é um tempo que só eu e você podemos ter. Então abra a mão. Que Deus tenha misericórdia de nós, fale aos nossos corações. Nós vamos agora louvar ao Senhor com o ministério, com duas canções especiais preparadas para esse instante e que darão a você também a oportunidade de apresentar e consagrar ao Senhor aquilo que é dele, seus dízimos e ofertas, reconhecendo sua soberania. Vamos louvar ao Senhor. Olá, meus queridos, graça e paz. Que alegria estar com vocês mais uma vez, podendo louvar ao Senhor junto com vocês. Para aqueles que não me conhecem ou não se lembram, meu nome é Mateus, eu sou pastor auxiliar aqui na Igreja Batista Boas Novas, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Estive com vocês há algum tempo atrás e mais uma vez me sinto privilegiado, muito feliz de estar com vocês agora por ocasião da celebração dos 31 anos de ministério do pastor Ebenezer. Os meus pais, o Emanuel e a Ângela, foram um dos primeiros frutos do ministério do pastor, quando ele ainda era seminarista. E os meus pais carregam o pastor Ebenezer e sua esposa Vanúzia no coração, com muito carinho, com muita gratidão, com muito amor, porque foram pessoas que marcaram a vida deles, pessoas que Deus usou para transformar a vida deles. E por tudo isso, por coisas tão lindas que o Senhor faz, eu gostaria de ler com vocês o Salmo 98, verso 1, que diz: "Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória." E nós vamos cantar agora ao Senhor, louvar ao Senhor de todo o nosso coração, porque Ele tem nos dado a vitória, tem feito coisas grandiosas nas nossas vidas, em especial a tão grande salvação que Ele derramou sobre cada um de nós. Amém? Louvemos juntos ao Senhor de todo o nosso coração. Beleza me leva a adorar.
nunca saberei, Senhor. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos continuar louvando o nosso Deus. E esse Cristo que veio a nós possa reinar sobre os nossos corações, amém? Sempre, sempre, Senhor, reina sobre as nossas vidas, ó Deus. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em nós, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Oh, vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim
Vamos nesse instante orar, vamos colocar diante de Deus os dízimos, as ofertas e vamos também colocar diante de Deus a vida de queridos nossos que carecem do cuidado do Senhor. Vamos continuar orando pelo Saulo, pela Rose, vamos continuar orando pela Mara, vamos continuar orando pela Cindy, pela Aline. Hoje é aniversário da Aline de casamento, ela e pastor Anderson, então nossa gratidão a Deus pela vida deles, que Deus continue com a sua boa mão sobre eles. Também vamos lembrar, hoje é aniversário da Juliane, nossa gratidão a Deus pela Juliane, sua dedicação também ali conosco, cuidando das mensageiras do Rei. Vamos colocar diante de Deus os enlutados para que sejam confortados, consolados pelo Senhor. Obrigado, Deus, por teu favor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido um Deus presente, um Deus santo que requer de nós santidade. Um Deus santo que requer de nós uma condição de rendição absoluta e incondicional. Um Deus santo que, a despeito da sua santidade, ama e sai em busca, em resgate do pecador. Não fomos nós que encontramos o Senhor. Não foram os nossos ouvidos que estiveram sensíveis à tua voz. Foi o Senhor que nos alcançou com graça e misericórdia. Então nós agradecemos por isto. Também queremos nesse instante confiar ao Senhor a vida dos nossos amados, confiar ao Senhor a vida da Cindy, confiar ao Senhor a vida da Aline, as nossas gestantes, essas gestantes que requerem aí o cuidado do Senhor na chegada e na formação dos seus bebês. Confiar ao Senhor, a Deus, a vida do pastor Anderson e de Aline, que completaram mais um ano hoje de vida conjugal. Obrigado, Deus, por esses 6 anos de caminhada, 6 anos de aprendizado, 6 anos de conquistas e superações dos teus servos. Que eles continuem, ó Deus, colocados, dobrados, reconhecendo, ó Deus, a governança do Senhor sobre a vida deles, a importância da direção do Senhor para cada passo deles. Também colocamos diante do Senhor os enlutados, a fim de que o Senhor os conforte. Colocamos diante do Senhor os enfermos, o Senhor conhece cada um, a necessidade de cada um, a fé de cada um. Portanto, ó Deus, que o Senhor os contemple, o Senhor os assista e glorifique o teu nome na vida deles através da sua ação, Senhor. Colocamos diante do Senhor os desafios da igreja, a retomada de nossas atividades, orienta-nos, conduza-nos, nos dê discernimento e também te pedimos que o Senhor mesmo esteja orientando nossos governantes, orientando, ó Deus, aqueles que legislam sobre nós, para que eles sejam, ó Deus, sensíveis aos teus propósitos, sensíveis, sejam homens, ó Deus, que temam ao Senhor. Ó Deus, que esse processo da vacinação, ó Deus, avance e que em breves dias tenhamos também a condição de resgatarmos, retomarmos o nosso culto da noite, de forma presencial. Que seja assim para a glória do teu nome. Que o teu Espírito Santo agora aplique a palavra que o Senhor tem para nós em nossos corações, no meu coração e no coração de cada servo teu, de cada serva do Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. É bom estarmos juntos neste domingo, que é o primeiro do mês de fevereiro, dia 7, e temos aí reservado da parte de Deus esse momento para a reflexão da palavra. E eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós faremos uma leitura que consta do verso 7 ao verso 12. Atos 20, do versículo 7 ao versículo 12. Nós lemos assim: no primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. Estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então subiu, partiu o pão e comeu, depois de lhes falar até o amanhecer, partiu.
levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Escolhemos esse texto para esta noite, escolhemos este texto para nossa retomada das reuniões presenciais. Hoje, domingo 7 pela manhã, tivemos a nossa reunião presencial às 9 horas. Na próxima quinta-feira teremos a nossa reunião presencial às 19 horas, 7 horas da noite, com o estudo bíblico. Estaremos com a EBD acontecendo excepcionalmente nesse momento às quintas-feiras, mas essa retomada neste mês de fevereiro, com outros momentos também já sendo reestruturados, como o Jardim de Oração, às terças-feiras com o grupo de mulheres, com a MCM, já com o discipulado, começando amanhã, nessa segunda-feira, 8, já com também a Escola Bíblica dos Adolescentes e dos Juniores, presencial, as Mensageiras do Rei já na iminência também de retomarem suas reuniões presenciais, enfim, pensando nessa retomada, pensando nessa reestruturação que temos que fazer, essa recomposição, eu gostaria de refletir com vocês sobre a lírio que Deus espera que sejamos. Qual é a lírio dos vales que Deus espera que sejamos nessa reorganização, nessa retomada que estamos a fazer? Qual é a lírio que Deus aguarda? Qual é a lírio que Deus quer encontrar? Qual é a igreja que Deus espera que nós sejamos? Nós nos apresentemos. Essa é uma questão para a nossa reflexão nesta noite. Você que é parte de Lírio dos Vales, que está integrado, que é membro de Lírio dos Vales, eu espero que você se sinta desafiado, incomodada. Eu espero que a palavra desta noite tire você da zona de conforto. Mas como assim, pastor? Zona de conforto num momento como esse? Sim, zona de conforto num momento como esse, porque muitos de nós nos acostumamos a algumas coisas com as quais não deveríamos nos acostumar. Nesse processo que iniciamos em março do ano passado, com esse distanciamento que nos foi imposto, então, é essa a minha preocupação e é sobre isso que eu quero pensar a partir dessa experiência que nós temos aqui no texto de Atos capítulo 20. Muito rica, por sinal, muito profunda, por sinal. Por quê? Porque me faz pensar primeiro no seguinte, qual é a igreja, qual é a comunidade de fé que nós gostaríamos de encontrar? Qual é a igreja, qual é a comunidade de fé que eu e você gostaríamos de encontrar aqui na Eugênio Neumann 20? Qual é a igreja e a comunidade de fé que nós gostaríamos de ver representada aqui? Já tendo aí quase 32 anos de ministério, já tendo 55 anos de vida, já tendo caminhado bastante, eu tenho aprendido que algumas pessoas olham para a igreja como um restaurante, onde eles buscam, através de um cardápio que a igreja ofereça, obter o melhor. E já ouvi isso de muitas pessoas. Estou em busca de uma igreja que tenha um bom louvor, uma boa música, uma boa banda. Estou à procura, estou vivendo a expectativa de encontrar uma igreja que me proporcione um bom ministério infantil. Eu tenho meus filhos pequenos, eu tenho junto com meus filhos alguns sobrinhos, ou então eu estou com os meus netos comigo agora. Eu busco uma igreja que tenha um bom ministério infantil. Já ouvi gente dizendo, pastor, não se assuste com o que vou falar aqui. Eu estou procurando uma igreja onde eu possa simplesmente sentar e ficar no meu cantinho. Já trabalhei muito na minha vida cristã. Eu agora quero sombra e água fresca.
Já ouvi de pessoas, e vocês são testemunhas disso aqui comigo, o que me fez estar em Lírio dos Vales, o que me fez me mover para cá, foi encontrar em Lírio dos Vales essa ou essa qualidade. Por exemplo, já ouvimos aqui em testemunhos de profissão de fé, a recepção da igreja, o carinho da igreja, o calor da igreja em recepcionar as pessoas. Isso fez diferença na decisão de vir para cá, de congregar com vocês. Já ouvi de alguns irmãos, o que me fez vir para cá e congregar aqui é o tempo e a seriedade com que vocês estudam a palavra, com que a igreja está centrada na palavra. E isso é fato, isso é algo até que eu faço questão de repercutir, faço questão de multiplicar. Não vá a uma igreja perto de sua casa, eu sempre disse isso. Não vá a uma igreja que fique mais confortável para você no deslocamento. Eu não preciso nem tirar o carro da garagem. Eu não preciso nem pegar a condução. Eu nem preciso isso. Eu não faço nenhum sacrifício. Não. Vá a uma igreja onde você tenha alimento, onde você encontre Bíblia, palavra, conteúdo, onde você se sinta fortalecido a partir do ensino da palavra. Busque essa igreja. Pastor, mas para isso eu tenho que pegar o meu carro e viajar meia hora. Compensará, valerá a pena. Pastor, para isso eu tenho que às vezes enfrentar um trânsito. Compensará, valerá a pena. Você verá isso, mais cedo ou mais tarde você chegará a essa conclusão. Fez diferença estar numa igreja onde a palavra era levada a sério. Fez diferença estar numa igreja onde não se preocupavam com shows ou espetáculos. Fez diferença, tem feito diferença. Isso salvou, aspas, a minha caminhada. Isso me tirou de uma crise profunda. Isso deu condições de eu restaurar, restabelecer a minha relação com Deus, a minha relação com a minha família. Isso faz diferença. A gente precisa atentar para que igreja nós queremos ser. Ou eu prefiro considerar que igreja o Senhor espera que nós sejamos. Às vezes, o querer ser uma igreja da moda pode custar um preço muito caro. A igreja da moda, você já ouviu essa expressão? A igreja da moda, a igreja que está na crista da onda, está lá. As pessoas estão curtindo demais. Eu não tenho essa preocupação. Eu já disse isso, repito, eu penso que o Senhor espera que eu seja, que eu esteja, que eu seja parte, que eu contribua para a existência de uma igreja conforme a expectativa dEle, conforme o desejo dEle. E aí eu quero que esse texto sirva para nós de base. De base, por quê? Porque quando a gente estabelece esse cardápio, não é? Ou esse leque de desejos, não é? De múltiplos e infinitos desejos que eu gostaria de ver satisfeitos nessa ou naquela igreja, a probabilidade é muito alta de nos frustrarmos, é muito alta de nos decepcionarmos. Agora, quando eu não pergunto o que essa igreja tem para me dar, antes eu me pergunto o que eu posso dar para que com essa igreja sejamos uma comunidade de fé conforme a expectativa do Senhor. O que eu tenho, de que maneira eu posso contribuir para que essa igreja faça história nesse tempo, nesses dias, num lugar onde estamos colocados diante dos desafios que encontramos. O que eu tenho para oferecer a Deus através dessa igreja e através dela e por meio dela impactarmos a sociedade onde estamos, impactarmos a comunidade onde estamos. O quê? A grande verdade é que poucas pessoas, e bem poucas mesmo, vou dizer a você sem nenhum medo de errar,
Bem poucas pessoas consideram essa questão relevante. Poucas pessoas têm a leitura, têm a percepção de que isso seja relevante. Esse gesto, essa atitude de não perguntar o que ela, a igreja, tem para me dar, antes de se perguntar o que eu posso entregar, a fim de que essa comunidade de fé, a fim de que esta igreja, onde estou e que sou parte dela, se torne uma igreja em conformidade com as expectativas de Deus, atendendo às expectativas de Deus. E um dos princípios para que isso seja experimentado, seja real, o indivíduo, somos nós, eu e você, nos vermos como igreja. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Nós, eu individualmente, eu e você coletivamente. Nós somos a lírio dos vales que Deus quer que sejamos, individualmente e coletivamente. Não estou falando do templo, das paredes, não estou falando de um endereço físico, de CEP, eu estou falando de organismo vivo. Organismo vivo. Você se percebe como igreja? Você se enxerga como lírio dos vales, onde você estiver, no seu trabalho, na sua faculdade, na hora do lazer, na hora do rush, no trânsito, na fila do banco, você se considera igreja? Você se percebe igreja? Você se vê igreja? Você se entende lírio dos vales, individualmente? E quando estamos juntos, congregados, você está identificado com essa proposta da comunidade dos santos, da comunidade dos que foram chamados, resgatados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo? Você se vê assim? Você se vê alguém nesse processo de consagração, de separação, para honrar, para servir, para glorificar o Senhor? Isso é ser igreja. Onde você estiver, isso é ser igreja. Precisamos nos vermos como igreja. É necessário que nos percebamos, que nos vejamos como igreja. E aí, então, quando a gente se vê igreja, quando a gente se percebe igreja, repito, individual e coletivamente falando, a gente então vai se fazer a seguinte pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Eu penso que, como lemos aqui em Atos capítulo 20, aqui tem uma igreja reunida. Você percebe isso? Aqui tem uma igreja congregada. Você, por gentileza, se você não fechou sua Bíblia, olhe comigo. Do versículo 1 do capítulo 20, há uma introdução. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, tendo-os animado, despediu-se e partiu para a Macedônia. E ele andou por aquelas regiões, exortando os discípulos com muitas palavras, e finalmente chegou à Grécia. E depois de passar ali 3 meses, tendo os judeus armado uma cilada contra ele, quando ia navegar para a Síria, decidiu então voltar pela Macedônia. E o acompanharam até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, e dos de Tessalônica, Aristarco, e segundo Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo, alguns aqui conhecidos nossos, né? Irmãos, cooperadores, parceiros do ministério de Paulo. Esses, indo adiante, esperaram-nos em Troade. Olha agora, hein? E nós, depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, da igreja de Filipo, e em 5 dias fomos ter com eles, onde? Em Troade.
e em Troade eles estão reunidos como igreja. Em Troade está a igreja reunida, e olha aqui, no primeiro dia da semana, no domingo, reunindo-se os discípulos para o partir do pão. Paulo, que havia de sair no dia seguinte, na segunda-feira devia seguir viagem, falava com eles e prolongou o seu discurso até meia-noite, ou seja, esticou o seu sermão até meia-noite, esticou os seus conselhos, esticou a orientação que precisava dar à igreja em Troade até meia-noite. E a igreja reunida estava e reunida permanecia. Que igreja é essa? Qual é a igreja que o Senhor espera que sejamos aqui em Lírio dos Vales? Que igreja é essa? Quando eu olho para a igreja em Troade, eu fico a ambicionar, a sonhar, a desejar ser esta igreja, como esta igreja se revela aqui, se apresenta aqui. A igreja em Troade se revela, se apresenta uma igreja que tem o cuidado, tem a preocupação de ser uma comunidade marcada pela adoração. Ser igreja é compreender que existimos para adorar a Deus. Ser igreja é ter o entendimento de que nós não existimos para projetos assim ou assado, aqui ou acolá. Nós existimos como igreja antes de qualquer coisa, como uma comunidade para adoração ao Deus eterno. A igreja em Troade estava reunida para adorar. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para o partir do pão, havia uma marca na igreja de Troade. A igreja de Troade era uma comunidade de fé marcada pela adoração. A ideia do pão aqui, vocês não podem perder de vista, nós não podemos perder de vista, que era uma relação direta com a memória do sacrifício de Jesus na cruz. O pão vivo que desceu do céu, a ceia que estava estabelecida como uma grande festa, como uma grande celebração, para trazer à memória o sacrifício de Jesus no meu, no seu e no lugar dos crentes em Troade, dos homens em Troade. A igreja que Deus espera que Lírio dos Vales seja, tem que ser uma igreja preocupada, interessada na adoração, voltada para a adoração. Seguindo os costumes dos cristãos da igreja primitiva, já há alguns anos à frente, não nos esqueçamos disso, há alguns anos à frente, a igreja em Troade estava reunindo-se aos domingos para comemorar, para celebrar, para adorar o Senhor Jesus, que havia morrido e ressurgido dentre os mortos. Está claro isso? Não há dúvidas quanto a este mover da igreja, a este movimento da igreja. O autor da carta aos Hebreus nos aconselha, e esse é um conselho que deve ser levado muito a sério nesses dias que estamos vivendo, nesse tempo que estamos vivendo, diante do hiato a que fomos submetidos nesse período do distanciamento, do isolamento, do afastamento, distanciados sim, mas sozinhos nunca estivemos. Tanto é, a maior demonstração de que efetivamente nunca estivemos sozinhos, é de que sua igreja, Lírio dos Vales, volta a se reunir hoje, com a mesma dedicação, a mesma aplicação, o mesmo interesse, o mesmo desejo, com o peito ardendo da mesma forma que estávamos em março de 2020.
queima no nosso peito. Como foi bom, como foi agradável, como eu fiquei feliz essa semana ao estar aqui na igreja na terça-feira, no jardim de oração do grupo da MCM, às 8 horas da manhã, as irmãs chegando e cada uma mais feliz que a outra, cada uma com um sorriso maior do que o outro. Por quê? Porque estamos retomando o jardim de oração, a MCM, na pessoa da Dulcineia, da irmã Leia, da Miriam, da irmã Marlene, de tantas outras irmãs que aqui estavam, irmã Arlene e tantas outras. A alegria do congraçamento, a alegria da comunhão, a alegria da celebração, a alegria de lembrarmos Jesus Cristo nos sustentou e nos amparou durante esse tempo. Ele é o motivo da minha adoração. Por isso o autor da carta aos Hebreus exortou os seus leitores, dizendo: olha, por favor, tenham cuidado, não deixem a congregação de vocês como tem sido o costume de alguns. Não deixem. A congregação é um lugar de festa, a congregação é um lugar de comunhão, a congregação é um lugar de celebração, mas a congregação é, antes de mais nada, um lugar de adoração. De adoração. Adoração conjunta, congregacional, coletiva. Você se recorda do salmista dizendo, indo em direção ao templo, na sua peregrinação, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, estejamos, caminhemos. Era assim que o povo de Israel peregrinava em direção ao templo para adorar individualmente e adorar coletivamente. A adoração individual deve ser objeto da nossa preocupação diária, em todo tempo, em todo e qualquer lugar. A adoração individual deve ocupar nossas mentes e corações. A adoração individual está presente no nosso tempo devocional com Deus, no tempo que investimos orando, no tempo que investimos lendo um bom livro, no tempo que investimos lendo a Bíblia. Estamos num processo de adoração individual. No tempo em que levantamos louvores e adoramos ao Senhor com canções que glorifiquem o seu nome, em casa, no trabalho, no carro, onde estivermos, isso é adoração individual. Mas também a adoração tem a característica coletiva, e a preocupação do Senhor Jesus passava por aí, quando dizendo a Pedro, falou: também, Pedro, eu te digo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é sobre você, Pedro, mas sobre essa pedra que te revelou isto. Era uma referência ao Espírito Santo. O Espírito Santo é quem sustenta a igreja, é o nosso paráclito, é o nosso consolador, é o Deus presente hoje no seio da igreja, passeando entre os seus adoradores. Igreja de Lírio dos Vales, estamos ou não estamos preocupados com a lírio que Deus espera que sejamos? Estamos ou não estamos interessados em sermos uma lírio identificada com as expectativas de Deus? A nossa adoração coletiva, ela é posta em prática quando nós nos encontramos no templo para cultuá-lo, quando nós nos encontramos de 2 em 2, 3 em 3, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, ali eu estarei. Há uma promessa estabelecida para mim e para você. Estivemos aqui durante um período do ano passado, 2, 3, 4, gravando os cultos, mas com a expectativa de um culto em adoração, glorificando o nome do Senhor. Queridos irmãos, precisamos ter bem claro que a lírio que Deus espera que sejamos tem que ser uma igreja interessada em adorá-lo, interessada em reverenciá-lo, interessada em honrá-lo, interessada em servi-lo, interessada em glorificá-lo. Deus espera
que sejamos essa lírio dos vales. Fazendo isso, vou repetir, fazendo isso individualmente e coletivamente, honrando, adorando, glorificando, engrandecendo o nome dele individualmente e coletivamente. Mas tem uma outra questão que me salta aos olhos nesse texto, e eu entendo que é uma das questões também com as quais Deus espera que Lírio dos Vales se ocupe e se preocupe, se envolva, se interesse, demonstre interesse efetivo. Eu aprendo nesse texto que Deus quer que sejamos uma igreja compromissada com a palavra, que pregue a palavra, que viva a palavra. O texto diz o seguinte: no primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para o partir do pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, falava com eles, os ensinava, os exortava. Paulo certamente fazia-os lembrar os ensinamentos do Senhor Jesus, os ensinamentos dos apóstolos. Paulo certamente investia na capacitação daqueles crentes. Paulo certamente estava preocupado com o desenvolvimento espiritual de cada um deles. Eu não tenho nenhum medo de errar ao afirmar aqui que muito provavelmente Paulo estivesse com o livro dos Salmos em suas mãos, com o livro do profeta Isaías, com o livro de algum outro profeta, exortando, encorajando, instruindo a igreja. Meu irmão, minha irmã, o Senhor espera que sejamos uma igreja, o Senhor deseja que Lírio dos Vales seja uma igreja que priorize a palavra, que dê o devido lugar que a palavra de Deus merece e precisa ocupar em nossas vidas. Aqui nós encontramos duas questões que chamam de fato a minha atenção e eu penso que devam chamar a sua. O apóstolo Paulo, mesmo com um compromisso no dia seguinte, mesmo tendo que enfrentar uma viagem, não era uma viagem aérea, de algumas horas, alguns minutos, as viagens levavam dias, nós lemos há pouco, foram 5 dias num deslocamento de um lugar para o outro, mas tantos dias num deslocamento de um lugar para o outro, enfrentando o mar revolto, enfrentando isso, enfrentando aquilo. Paulo chegara de uma viagem, já tinha outra para empreender, mas ele não abriu mão de instruir a igreja na palavra, investindo tempo ali em Troade, investindo o seu conhecimento naqueles homens, naquelas mulheres que estavam ali em Troade, naquela comunidade, ensinando-os a partir da palavra e para fazerem uso dessa palavra. Chama muito a atenção também nesse verso o fato de que aquelas pessoas estavam ali, em sua maioria absoluta, mas absoluta mesmo, estavam ali interessadas no que Paulo estava dividindo, preocupadas com o que estava sendo ensinado, levado a elas. Todas interessadas. Paulo já estava chegando à meia-noite, com uma viagem no dia seguinte. Você vai ver, e chegamos até o final do texto lendo isso, você vai ver que não só chegou à meia-noite, mas Paulo ficou até o amanhecer com eles, ministrando, ensinando, fazendo-os lembrar os ensinamentos, os preceitos da palavra, tudo para uma igreja consolidada e forte, ali em Troade. Era esta a leitura do apóstolo Paulo, era esta a visão que ele tinha para aquela igreja em Troade. É esta a minha expectativa para Lírio dos Vales em Campo Grande. Uma igreja que priorize a palavra, uma igreja que estude a palavra, uma igreja que busque viver segundo a palavra.
Por essa razão mesmo, diante das dificuldades que temos vivido, estamos trazendo para quinta-feira a escola bíblica. Estudarmos a palavra juntos aqui, numa classe única. Não dá para fazermos nas salas por causa do confinamento. Não dá para fazermos porque o espaço é curto, é apertado, não dá para guardar a distância. Vamos fazer aqui, quinta-feira, a partir das 19 horas, vamos abrir aqui uma série de estudos no padrão, nos moldes da escola bíblica dominical. Queremos e precisamos de uma igreja Lírio dos Vales, que entenda que esta é a expectativa do Senhor para ela. Uma igreja interessada e preocupada com os valores, com as verdades da palavra, que pregue e viva essa palavra. Pregue e viva essa palavra. Que se dedique, que invista tempo, que se preocupe, que se interesse. Os irmãos estavam ali com Paulo ministrando e eles revelando interesse, apesar de já a quase a meia-noite ainda Paulo está pregando e ensinando, orientando e admoestando. Mas há uma outra questão muito importante. Falamos sobre uma igreja que seja efetivamente adoradora, individual e coletivamente. Falamos agora de uma igreja interessada na palavra, pregando e vivendo essa palavra, demonstrando interesse no que esta palavra nos revela. Mas há uma outra questão que me salta aos olhos nesse texto. E talvez você diga assim, mas pastor, eu acho que não é bem esse o sentido. Para mim é. Eu vejo a igreja em Troade como uma igreja vibrante. Uma igreja, há uma expressão hoje na mídia, de uma maneira geral, que expressa bem o que vou dizer aqui. Uma igreja acesa. A expressão que se usa hoje é uma igreja on, não off. Off é a ideia de uma igreja desligada, é a ideia de uma igreja desinteressada, é a ideia de uma igreja distanciada. Troade mostra que nós precisamos, Lírio dos Vales precisa ser, porque o Senhor quer encontrar uma Troade e uma Lírio dos Vales assim, uma igreja on, uma igreja ligada, uma igreja acesa, uma igreja interessada, uma igreja sedenta, uma igreja faminta. É isso que eu encontro aqui. Olha o que o texto vai dizer. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para o partir do pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos, ou seja, o lugar estava bem iluminado, o lugar estava aceso. E eu quero apelar aqui e dizer o seguinte: não era apenas a luz de candeeiros, não tinha luz elétrica, não se esqueça disso. Não era apenas a luz das lamparinas de azeite acesa, não. Eu quero crer, eu quero entender, e eu faço questão de reafirmar isso aqui. Havia naquele lugar, naquele cenáculo, homens e mulheres acesos, ávidos pelo que Paulo estava a ensinar. Ávidos, sedentos. O Senhor espera que sejamos essa igreja. Lírio dos Vales, uma igreja uma igreja acesa. As pessoas que passarem por nós, onde estivermos, percebam a luminosidade, o brilho da luz do Senhor em nós, como igreja, individual e coletivamente falando, como igreja, congregados aqui ou onde o Senhor nos levar
no trabalho, em casa, no lazer, na rua, onde o Senhor nos levar. Uma igreja uma igreja acesa, sintonizada. Eu olho para esse texto, queridos, e eu digo a vocês com muita sinceridade, como eu gostaria de estar naquela reunião. Como eu gostaria de estar naquela reunião daquela igreja em Troade. Uma igreja acordada, uma igreja de olhos abertos, de ouvidos atentos. Uma igreja que, a despeito de estar já à meia-noite e depois da experiência de Eutico, à 1 da manhã, às 2 da manhã, às 3 da manhã, às 4 da manhã, uma igreja ainda acesa, acordada, viva. A experiência de Troade é simplesmente arrebatadora. É interessante a gente observar que, a despeito de Paulo estender-se na sua pregação, no seu sermão, nos seus ensinos, muitos irmãos permaneceram acordados, não foram levados pelo sono. Só um. Perceberam isso no texto? Só um. Os demais estavam acordados. Eutico dormiu, e como consequência de seu sono, diante daquele momento que vivia a igreja de Troade, ele perdeu um instante, ele perdeu algumas coisas que quase lhe custaram a vida. Eu penso que Eutico, depois daquela experiência, nunca mais foi o mesmo. Em todas as reuniões de sua igreja, ele estava muito ligado, muito muito vivo, muito acordado, muito interessado. A igreja de Troade mostrou-se uma igreja saudável. Uma igreja saudável que está acordada e viva, reunida para adorar, reunida para dar o lugar de excelência da palavra à sua caminhada, à sua história, à sua jornada. Uma igreja que estava ligadíssima, acesíssima, interessadíssima, acordadíssima, e que vive a experiência do jovem Eutico. Eutico revela a sua fragilidade, sua imaturidade. Eutico revela o seu, não sei se eu uso a expressão descompromisso ou pouco compromisso. Vamos fazer a opção pela segunda. O seu pouco compromisso. Eutico não estava nem dentro nem fora. Você percebe isso? Você percebe? Eutico estava onde? Sentado na janela. Ele não estava nem lá dentro e nem lá do lado de fora, no pátio, lá andando entre as pessoas, pelo estacionamento. Não, ele estava sentado à janela, desligado. E a consequência desse seu descuido, dessa falta de compromisso, desse desligar-se do que Deus estava a fazer ali através da vida do apóstolo Paulo, foi que Eutico pegou no sono. E quando ele pega no sono, ele sofre uma queda. Ele cai de uma altura equivalente a 3 andares. Nos nossos dias hoje, diríamos aí algo entre 12 a 15 metros de altura. Cai e é tido, é dado como morto. E naquele lugar, naquela igreja, naquele momento que Troade vivia, não havia lugar para a morte.
não havia lugar para o luto, para o desespero, para o choro. Aquele era um tempo de festa, aquele era um tempo de adoração, aquele era um tempo de celebração. E então Deus vai glorificar o nome dele e vai trazer de volta Eutico à vida, usando o apóstolo Paulo. Naquele momento, a igreja de Troade fecha aquela reunião de maneira estonteante, de maneira arrebatadora. A igreja fecha a sua reunião com uma festa, alegrando-se, porque Eutico estava de volta à vida, estava reintegrado, estava restaurado diante deles. A igreja se alegra, a igreja celebra, a morte foi vencida, Eutico acordou, e a igreja celebrava a instrução de Deus, celebrava a presença de Deus, celebrava as intervenções de Deus, celebrava o milagre que Deus estava a operar no meio dela. Uma igreja viva vivencia os milagres do Senhor. Uma igreja viva testemunha do poder de Deus. Nós temos tido esse privilégio aqui em Lírio dos Vales ao longo dos anos, testemunhado do favor, do milagre, das intervenções, das transformações que Deus tem operado, dos homens que Deus tem trazido de volta à vida, da morte para a vida, literalmente. Relacionamentos restaurados, feridas fechadas, traumas curados. Esta é a marca da igreja que Deus espera que nós sejamos, que Lírio dos Vales seja, retomando nossos encontros, nossas reuniões, retomando nossos momentos de celebração, que sejamos uma igreja que alegre, testifique, testemunhe e celebre o mover de Deus, o agir de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, da minha, da sua vida, que Deus tenha misericórdia de Lírio dos Vales e dê a nós, como igreja, individual e coletivamente falando, o privilégio dessas características que encontramos na igreja em Troade e que compartilhei com vocês aqui, dizendo que espero que também sejam características que o Senhor encontre em nós. E a pergunta que eu quero fazer agora é: o que você pode fazer para que Lírio dos Vales, para que sua igreja, para que essa comunidade de fé que Deus tem colocado aqui e na qual tem dado a você o privilégio de participar, o que você pode fazer para essa igreja ter um perfil de uma igreja adoradora como o Senhor espera que ela seja, individual e coletivamente falando? No dia a dia da sua vida pessoal e enquanto o Senhor permitir que estejamos reunidos. O que você tem, o que você pode entregar, o que você tem para oferecer a Deus, a fim de que essa igreja seja uma igreja robustecida, seja uma igreja alimentada pela palavra, pela genuína palavra do Senhor, purificada por essa palavra, santificada por essa palavra. O que você pode fazer ainda? O que ainda está ao seu alcance, a fim de que Lírio dos Vales seja conhecida como a igreja, como uma igreja que reconhece a importância da palavra, e reconhecendo a importância da palavra, vive segundo as expectativas de Deus, mediante o que Ele nos ensina nessa palavra. O que você
o que você tem representado dessa luz que Lírio dos Vales irradia quando está reunida, acesa, viva, viva. A intensa luz, o intenso brilho do Senhor Jesus a partir das nossas vidas, individualmente e quando juntamos-nos, quando reunimos-nos todos, a intensidade dessa luz, uma igreja uma igreja viva, uma igreja dinâmica. E por último, uma igreja que testemunhe dos milagres, do favor que Deus opera no meio dela. Eutico, vamos embora. Agora acabou a reunião. Eu imagino que Eutico, depois daquela reunião, ele era sempre o primeiro a chegar, a ocupar os primeiros lugares e a estar sempre, mas sempre atento ao que era ensinado na igreja de Troade. A vida de Eutico nunca mais foi a mesma quando ele desceu daquela janela. Quando ele desceu daquela janela e assumiu a sua identidade com a comunidade cristã de Troade. Você entende o que estou dizendo? Talvez você tenha que deixar a sua janela. Talvez você esteja em cima de um muro. Você não está nem dentro dessa comunidade de fé viva, atuante, dinâmica, adoradora, mas também não está lá fora, está naquela condição que o Senhor Jesus disse que era muito desconfortável a igreja da Ásia, porque você não é nem fria nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, dada a sua mornidão, a sua apatia, a sua indiferença. Saia dessa janela, desça desse muro, assuma o seu compromisso com o Senhor, seja testemunha viva do favor e do cuidado dEle. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite, por esta palavra que o Senhor nos dá, encoraja-nos, desperta-nos, dá, ó Deus, a Lírio dos Vales, dá, ó Deus, a tua igreja, o entendimento de ser tal qual Troade, uma igreja viva, acesa, uma igreja que o reconheça, que o adore como o Senhor deseja ser adorado, uma igreja que é reunida, congregada, que é espalhada pelas casas, através do discipulado, que é no trabalho, através de cada vida profissional, seja uma igreja viva e atuante, de testemunho indiscutível, uma igreja interessada na palavra, viver a palavra, aprender da palavra, com intimidade com essa palavra. Dá, ó Deus, a nós esse privilégio, a partir dessa retomada das nossas reuniões, que sejamos a Lírio que o Senhor deseja que sejamos. Nos dê uma semana na tua presença. Nós oramos gratos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo e não há nada impossível para ti. Senhor, tu és onisciente, pois tu sabes tudo
recebais, ó Senhor. Senhor, tu és onipresente, pois tu estás em todo lugar. Tua presença nos ajuda a caminhar. Nossas vidas só dependem do teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só tu és merecedor. Ó Senhor, fica conosco e nos ajude a lutar contra todo o mal que vem nos assolar. Senhor, és tão amoroso, pois teu amor é infinito. Tu nos ama cada dia mais e mais. Senhor, a ti suplico agora que tu nos enches com o teu poder. A ti queremos engrandecer, ó meu Jesus. Senhor, a ti nós somos gratos, pois tu nos deste a salvação. Quando morremos